vamos continuar nossos estudos e hoje nossa responsabilidade é estudar 2 Samuel 4, 5, 6 e 7. Se você ainda não leu, leia antes de assistir esse vídeo, ok? Lá em 1 Samuel, a gente vê uma promessa, né, em relação aos reis, né? Começa a questão dos reis sobre Israel. E a gente tem Saul, né? E enquanto Saul ainda era rei, Samuel já tinha ungido Davi como o próximo rei de Israel. E agora em 2 Samuel, a gente tem a concretização do início do reinado de Davi. O capítulo 4 começa com a morte do filho de Saul, de um dos filhos de Saul, por conta de 2 servos dele. 2 servos foram lá, mataram ele e foram entregar para Davi, dizendo: olha, temos aqui agora, estamos entregando nas tuas mãos o teu inimigo e tal, sem Davi ter pedido isso, né? E Davi, como um homem de Deus, que não solicitou que isso fosse feito, recusou essa atitude desses 2 servos. No início do capítulo 4, Davi já tinha sido ungido rei sobre Judá, né? E agora no capítulo 5, que Davi é ungido rei sobre todo Israel, né? Concretiza aquela promessa de que Davi ia ser um rei segundo o coração de Deus. E a gente tem também na narrativa desses capítulos a questão de Davi conquistando Sião, a fortaleza de Sião, que é a cidade de Jerusalém, né? Que ficou conhecida até como cidade de Davi, porque ele conseguiu fazer a conquista desse território. Quando ele conquista Jerusalém, ele quer levar a Arca da Aliança para lá. E levando a Arca da Aliança para lá, acontecem algumas coisas que você vai ler no texto. E uma outra coisa que Davi pensa em fazer é construir um templo para o Senhor. E é isso que eu vou destacar hoje com vocês na nossa discussão. Desde o capítulo 1 de 2 Samuel, a gente vê que tudo que Davi vai fazer, ele consulta o Senhor. E a Bíblia diz: e Davi consultou o Senhor: devo ir adiante dos filisteus? E o Senhor respondeu: sim. Aí ele pergunta: e por qual lado? Por tal lado. E Davi segue as instruções que ele consultou ao Senhor. Quando chega nessa parte do desejo dele de construir o templo, ele chega ao profeta Natan e diz: nossa, mas eu tenho uma casa, né, de cedro, uma casa tão bonita, né, e o Senhor, né, eu poderia muito bem construir um templo para ele. E o profeta Natan vai e responde: Deus é contigo, pode levar esse plano adiante. Note que nenhuma parte do texto, quando você for ler, mostra que um dos 2 consultou o Senhor sobre essa decisão de Davi. E Davi vai dormir achando que vai concretizar o plano dele, mas Natan chega, vamos imaginar, Natan chega em casa e o Senhor se revela para ele dizendo: olha, você diga para Davi que eu não pedi para construir um templo, nem pedi para Davi, e durante toda a história do povo de Israel eu não pedi, né? E aí a gente acha que, né, Deus vai ser cruel com Davi por conta dessa decisão precipitada, mas na verdade o que Deus fala para Natan é todo o plano que ele tem para Davi, né? Bênçãos que ele tem para a vida de Davi e que não necessariamente incluem a construção do templo. Então é lá no capítulo 7 que acontece toda essa discussão, né? A motivação de Davi e a conversa do Senhor com o Natan, e Natan repassa isso para Davi. Dos versículos 8 a 11, Deus mostra a Natan as promessas que ele tem para Davi em vida, né? Que é descansar dos inimigos que estão à volta de Israel, né? Estabelecer uma casa para Davi. E estabelecer casa, ele está querendo dizer da dinastia, né? Do reino de Davi. E também tem promessas para assim que terminar o reinado de Davi, né? O que é que vem depois? Que o reino vai continuar sendo da descendência de Davi, né? E quando a gente continuar lendo, a gente vai ver que se fala de Salomão. Agora, a partir do versículo 11, as promessas que Deus faz já são referentes a posterior ao reinado de Davi. Então, eu vou ler para vocês de 11 a 16. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus está falando aqui do reinado físico, né, de reis físicos, realmente descendentes de Davi, que irão
continuar com a linhagem de Davi, mas que serão disciplinados segundo a lei do Senhor. Mas também é muito bonito porque aqui Deus está fazendo uma aliança com Davi, da promessa de que lá na frente o reino de Davi será estabelecido pelo Messias, né? Isso não fica tão claro aqui no texto, só quando você faz uma leitura mais profunda. Quando ele diz que o reino será para sempre, isso vai ser consolidado lá com a segunda vinda de Cristo. Porque a questão de ter um rei segundo o coração de Deus, todos os reis tiveram falhas, né? E onde vai ser o reinado perfeito, o rei perfeito, sem erros, será Jesus que vai vir mais pra frente. E aí Natan passa toda essa informação para Davi, e Davi tem uma atitude de ação de graças, né? Ele reconhece que tudo que Deus prometeu para ele é muito grande. E ele vai fazer uma oração do versículo 18 até o final do capítulo, agradecendo a Deus, reconhecendo, nossa, eu não merecia nem ter chegado até aqui e o Senhor me prometeu muito mais. A minha Bíblia comenta, e eu ainda conferi, que nesse trecho ele se refere a si mesmo como servo 10 vezes. Quer dizer, o rei de Israel se coloca diante de Deus como servo. E é essa atitude que a gente também tem que ter, né? A gente se colocar no nosso lugar, reconhecer as bênçãos, mas saber que nós somos servos de Deus e que a gente está aqui para seguir os planos dele. E todos os planos que a gente tem, né, igual Davi tinha o plano de construir um templo, a gente tem que colocar diante de Deus, porque o que tem que comandar as nossas vidas são os planos de Deus e não os nossos planos. Beleza? E aí, já leu a Bíblia hoje?